Bem, pessoal, estou aqui hoje no lançamento de um livro da biografia do Eucárdio de Rosso. Uma biografia fantástica que mostra toda a história de vida dele. 35º livro dele, que tem origem italiana. Eucárdio, vamos então começar a falar sobre a tua história na literatura. Pois é, eu tive a graça de ter um bom professor no tempo de ginásio. A partir daí, aos 15 anos, eu já tinha o primeiro livro pronto. Foi um livro de poesias gauchescas, denominado Retalho dos Pagos, que é o primeiro livro que consta na Bibliogênese, aí, onde conto a história de todos os meus 30 e poucos livros. E aí, então, a partir daí, eu me dediquei à leitura, sempre à escrita, e fui publicando assim quando dava, de 2 em 2 ou de 5 em 5 anos, até chegar nessa oportunidade com 80 anos e a vida longa de escrita e participação lá em Porto Alegre, em Foz do Iguaçu, em vários eventos, e acompanhei, agora estou acompanhando em Balneário Camboriú, também faço parte da setorial de literatura, e sempre escrevendo diariamente um texto, ou uma crônica, ou um pensamento. O que você considera nesse livro um marco mais importante? É tipo aquele assim, você tem um filho mais importante. Então, o que é isso daqui que você considera ali com você que é uma história que te marcou na tua vida? Pois é, tem muitos fatos aí que podem ser destacados, né? Inclusive, ele é bem cheio de fotografias, e essa é a parte que eu acho importante, porque eu, por sorte, sempre tinha um fotógrafo ao meu lado. Desde a primeira fotografia minha, que foi a primeira comunhão, depois, com o tempo, eu sempre tinha uma pessoa que fotografava e eu guardava e ele me dava uma fotografia. E eu fui guardando, e isso me facilitou a fazer um registro de mais de 200 ilustrações num livro de 300 páginas. Então, e além disso, o livro foi escrito na realidade por minha esposa Rosiana, que ela utilizou a minha história intercalando, conforme o fato, o assunto, um texto, uma crônica, um pedaço de crônica feito ao longo da vida dos 65 anos de atividade. Para não, pra não aquela biografia fria, né? Não, exatamente. Ele é memorialista e um pouco literário, né? E além disso, o destaque é para as fotografias, né? Desde o tempo de ginásio, colégio, eu sempre tenho eu gosto de fazer o texto legenda das fotografias, inclusive tem 2 viagens que eu fiz aí que são pequenos retalhos com textos e fotografias das observações feitas durante as viagens. E a fotografia é um registro importante, porque é um marco importante, né? Mesmo naquela época, quando você começou, o teu livro aqui, ele começa a partir de que ano? Ele começa na vinda dos imigrantes italianos no fim do século XIX, que meu avô chegou ao Brasil em 1892. E a partir daí, então, vem toda a saga da vida deles, dos seus 15 filhos e netos, bisnetos, que hoje somos gente de todo o Brasil, né? E por parte da minha mãe também, meu avô é de origem italiana e se radicou no município de Juí, e de lá se encontraram, meu pai e minha mãe, daí foram para Santo Augusto. Uma nova leva de imigrantes se implantou lá, inclusive é toda aparentada lá, terra, então tiveram uma influência, né, na minha formação, me encaminharam, meu pai sempre me deu força para estudar, então eu tenho esse livro como uma forma de gratidão, de reconhecimento pela minha vida e pelo que eu consegui atingir até agora e aguentar uma um pouco longeva. E quanto tempo você gasta para escrever um livro? Logicamente, esse texto aqui ele foi escrito mais pela tua esposa, foi junto vocês dois, né? Quanto tempo geralmente você gasta para escrever um livro? Depende, alguns livros, que são a maioria deles são retalhos
de crônicas publicadas, escritas, então a gente vai escrevendo ao longo do ano. Depois de 3 anos, 4 anos, a gente recolhe e publica um livro. Mas esse aqui, eu vinha trabalhando assim, escrevendo a minha biografia em primeira pessoa há vários anos. Aí chegou uma hora que eu que encerrar, aí ela começou a analisar texto por texto, fato por fato, e foi desenvolvendo, demorou alguns meses para concluir, diagramar, resumir e colocar as fotografias, aplicar o texto, né, respectivo. Então foi um trabalho de vários anos, mas foi o coroamento de uma longa vida, né, porque eu tenho publicado ultimamente um texto por dia, então no Facebook, então isso facilita a gente só recolher hoje com a facilidade do computador, copia e cola e depois vai melhorando e sai um livro, né? E ainda auxiliado por um bom design gráfico que a gente tem, que fez a capa e faz todo o trabalho de impressão em Curitiba. Ficou muito interessante. O aspecto visual nele eu gostei muito, né? Então ficou bem uma cara do livro italiana também, né? Sim, é porque tem várias fotos de referência antigas, né? Então tem tudo a ser um resumo de uma vida, né, longa, de muita dificuldade, muita luta e vencendo as dificuldades e obtendo cada vez mais, né? É não digo sucesso, mas gratificações pela montanha de amigos que eu consegui amealhar durante todos os meus 80 anos de vida. Eucárdio, a gente sabe que hoje os custos de livros é muito alto, né? E você está no 35º. Você participou de projeto do Estado, do município, dessa lei de incentivo à cultura, ou você fez tudo você mesmo, do teu bolso? Eu tentei, inclusive no início da carreira, eu enviava os livros para várias editoras e aí recebia várias desculpas. Eu não consegui praticamente uma editora que me bancasse. Então eu tenho publicado o meu livro desde o início, graças à colaboração de pessoas, graças a grupos que eu obtive ajudas. E eu ganhei um prêmio uma vez de jornalismo e publiquei um livro. Então são várias maneiras de a gente poder trazer aluno a público um livro que realmente, se não tem o patrocínio de uma editora e a gente não sabe trabalhar bem, a gente vai pagar caro, porque tem muitas editoras independentes que tentam e divulgam os livros, mas querem ganhar seus lucros, né? Então a gente tem procurado conseguir um design gráfico bom, uma gráfica boa, e a minha esposa faz ajuda na revisão, na diagramação, e ainda eu obtive um dinheiro, reservei uma parte para a literatura, e esse livro principalmente vai sendo distribuído gratuitamente como uma forma, né, de reconhecimento por tudo que eu tenho obtido na vida, né? E prestação de contas da minha vida profissional e das atividades literárias, né? Que foram diversificadas desde o primeiro livro até o momento, mas a gente luta sempre com dificuldade para ver o livro publicado e divulgado. Então, até a gente vai participar agora da Festival de Literatura, onde a prefeitura daqui está ajudando, tentando patrocinar alguns escritores de livros. E isso é uma ajuda muito importante, principalmente para quem está começando. Mas você vai colocar. Eu estou te falando de você, né? Essa novinha ainda, né? Você vai colocar esses livros nas livrarias também, né? Não, ele vai ser colocado em bibliotecas e distribuído. Vamos fazer um lançamento em Porto Alegre, na minha terra, que é Santo Augusto.
em Foz do Iguaçu, onde eu trabalhei um tempo. Então a minha intenção não é vender em livraria, colocar em exposição. É simplesmente esse livro tem a finalidade de agradecer, de mostrar o trabalho, de talvez dar exemplo para outras pessoas, de modo que não pode desistir nunca, né? Começar sempre, ler muito, escrever e lutar para a publicação da maneira que der, como for possível, com auxílio das pessoas. Mas existe muito hoje a lei de incentivo do governo federal, onde a gente pode, na prefeitura, entrar com projeto e obter auxílio para publicar um livro. Inclusive, a gente lá em Pinhais conseguimos, na lei Paulo Gustavo, publicar um pequeno livreto e temos esperança de conseguir aqui, em Balhalo Camboriú, conseguir algum incentivo para publicar o segundo livrão de crônicas. Seria um resumo, a segunda parte das crônicas publicadas durante mais de 60 anos de publicações, já que o primeiro livro foi editado há uns 2 anos e teve poucos exemplares, porque é um volume de 350 páginas. Então, que se vier um auxílio governamental, vai propiciar, né, facilitar a publicação e divulgação do mesmo. Sim, isso aí já ajuda também. Eucárdio, você já passou dos 80, como você já disse. Você está fixando, eternizando as tuas memórias. Mas as tuas memórias hoje, tem muitas pessoas que acham que passou dos 60, 70, não tem mais memória ativa. Saiu tudo certinho? Não, tudo certo. Eu, inclusive, tenho tentado, né, respeitar todos os limites da idade, proteger a saúde e principalmente utilizar a mente, que eu publico diariamente algum texto, uma crônica ou um pensamento no Facebook, para manter, né, a memória e a mente sempre ativa, de modo a poder chegar, como é o exemplo da nossa anfitriã aqui, que passa dos 90 anos com a disposição invejável. Fazer o cérebro funcionar também. Tem muitas pessoas que funcionam outras partes do corpo e o cérebro não funciona, né? Tem pessoas que hoje com a internet, com as rapidez digital, as pessoas não usam muito a memória, né, para nada quase. Assim, isso é através da leitura. Eu uso muito também fazer palavras cruzadas, né, para não esquecer os termos, os vocábulos, para variar, né, a linguagem, para ter sempre a novidade e a permanência de um texto claro e ideias objetivas, até onde a gente consegue, né, manter a mente sadia num corpo são, como diz o ditado. Com certeza, envelhecimento sadio, não é nem envelhecer, né? A gente vai se percorrer o nosso caminho, né? Deixa eu te perguntar, as pessoas estão nos assistindo também, elas querem, se elas quiserem ler o teu livro. Você tem uma história bonita, eu leio algumas coisas, ganhei um livro hoje, que é lançamento, não tinha visto antes. Você vai ter ele disponível em PDF também? Por enquanto, não. A gente está tentando criar algo nas redes sociais para distribuição do livro e colocar em e-book, mas por enquanto, se alguém quiser, eu posso até enviar pelo correio, pagando o porte, né? É só colocar o meu nome, Eucárdio de Rosso, no Facebook e aí entra em contato, pede o livro que eu mando pelo correio. Que é a única maneira que a gente tem atualmente, né, de facilitar um pouco a distribuição, já que em livrarias é muito difícil, porque a gente tem que deixar, eles ficam com 50%, querem vender um valor elevado, que a pessoa às vezes não tem condições de adquirir. Então, esse, pelo mínimo, você pagaria só a postagem, que dá uns R$ 20, e pode receber em casa se der o endereço. E para você, a gente sempre fala que é um objeto de arte. Cultura também é arte, né? Ele não tem preço, ele tem valor, né? E no caso para você isso aqui tem um valor inestimável, porque é uma história de uma vida tua. Sim,
Traz memórias, né, desde a infância, das conquistas, das frustrações. Tem várias histórias ali, desde juventude, né? A gente procura se contar principalmente as fases boas, os sucessos, as conquistas, né? Deixando um pouco para trás aquilo que foi ruim ou foi negativo. É procurar sempre manter a linha de frente, olhando para frente, para o futuro, e só olhando o passado, mas com certo respeito e perdão de todos, né? Tudo aquilo que a gente não pôde realizar completamente. Olhando o passado com uma história bonita de vida, né? Você, a tua família, você estava me dizendo, você tem um filho, né, do primeiro casamento, antes da Rosiânia, né? Sim, e é com orgulho que ele faz parte aqui da história. Inclusive ele superou, hoje é doutor e é pró-reitor lá em Foz do Iguaçu, o que me deixou muito orgulhoso, mas Como é que é o também nome dele? Juliano de Rosso. Ele seguiu a carreira dele, sozinho se virou, mas por trás sempre teve o apoio, o estímulo. Embora ele não seja escritor, mas ele se dedicou à área administrativa e conseguiu ser lá destacado na administração da Universidade de Foz do Iguaçu. Não, na Unila, a federal. Na Unila, né? Então tem a Unioeste, tem a Unila, acho que tem 3, 4 universidades, né? A Dinâmica também, né? Mas que legal, então. Um recado, então, para as pessoas que querem escrever o primeiro livro também, né? Hoje tanto faz o primeiro, o segundo ou 10º, né? Mas tem que escrever, tem que começar, né? Sim, tem que começar, como diz, acreditar nos seus sonhos, procurar, né, os caminhos que existem, porque hoje existem muitas editoras que facilitam, fazem por demanda, inclusive o nosso editor faz 4 livros, a partir de 4 livros, ele pode ver o seu trabalho impresso. Depois, com o tempo, pode conseguir mais recursos e publicar mais, distribuir para os amigos, até que chegue num ponto em que o público goste, passe a apreciar e aí então uma editora tome conta e faça a divulgação. Inclusive, é um caso engraçado lá da minha terra, que um senhor lá, um poeta lá, tinha um livro encruado há muitos anos lá, e a gente assumiu ano passado, e a gente fez uma edição de 20 exemplares, depois mais 40, e ele está distribuindo o livro na terra dele lá, com satisfação dele e minha também, porque afinal ele conseguiu publicar uma obra assim simples, uma poesia, que ele distribui também lá para o povo dele, e que foi graças a um incentivo, a um olhar que a gente deu para ele, a nossa editora facilitou, nosso design gráfico, escrita por demanda ali, imprimiu, e a gente tá fazendo levantar um astral num poeta que pode, né, mais adiante produzir outras obras e assim, né, não desistir nunca de sua atividade, do seu trabalho, do seu sonho. Que legal. Então, pessoal, olha, vocês é muito fácil, só digitar no Facebook ali, Eucardio de Rosso, Rosso com 2 S, muito fácil. A gente vai colocar o nome aqui embaixo também e, e o endereço do Facebook também, para vocês pedirem o livro de vocês e para poder ter uma boa leitura também. Parabéns pela festa também. Hoje está o lançamento aqui, vai ter jantar hoje, estão as pessoas maravilhosas, a casa linda também, a casa cor de rosa, né? Uma decoração impecável, gostei demais, né? Vou mostrar se as pessoas vão ver as imagens, né? Certo. Então, todo mundo convidado, né, a celebrar, comemorar essa oportunidade, esse evento que vai abrir mais portas, talvez, para Balneário Camboriú, né? Que já anunciando que em outubro teremos um festival, uma pequena feira ali no teatro, que vai começar também a se ampliar e a ajudar a divulgar e incentivar os escritores da cidade. Perfeito, perfeito. Obrigado, então, Eucárdio. Em outubro, a Feira do Livro, com certeza, o Festival
do livro, você vai estar lá presente dando autógrafo. Gente, obrigado, a gente volta daqui a um minuto. Então, pessoal, nós estamos aqui dentro da Casa Rosada, da Casa Rosa, que não deixa de ser Casa Cor-de-Rosa, local lindíssimo, aqui respira cultura, com a Rosana França. Rosana é a pessoa responsável pela edição do livro, né? Uma escritora. Quero que você fale um pouco de você primeiro, depois nós vamos falar sobre o livro. Bom, em primeiro lugar, eu sou a esposa do Eucárdio, né? Nós formamos uma dupla evolutiva há 7 anos já. Somos parceiros de vida e de profissão. E quando a gente se encontrou, nós formamos a Scriptória, que é a nossa editora, que publica as nossas obras, e obras de amigos também. Mas como a produção do Eucárdio é incessante, eu estou sempre produzindo as obras dele. Como surgiu a ideia de você lançar esse livro? É um livro, não é uma biografia, porque ela combina biografia com crônicas, né? Em realidade, esse é um estilo que eu já venho buscando. Eu estou me especializando em biografias, então eu gosto muito do estilo do Saramago, que coloca a história real dentro da ficção. Eu gosto do Rui Castro, que escreve biografias. Então, esse livro foi mais um exercício na busca do meu próprio estilo, porque eu sou uma eterna aprendiz. Legal. E hoje também o mundo está mais triste hoje, né? Nós perdemos Luiz Fernando Veríssimo, que é gaúcho da terra de vocês. Exatamente, 88 anos. O Eucárdio tem 81 anos. Então, temos tempo ainda para publicar outras obras juntos. Então, a ideia é assim, se você quer viver muitos anos, escreve livros. Eu gosto muito da pesquisa histórica também, é importante. E nesse livro, eu busquei um cenário, que é o cenário do Rio Grande do Sul, o cenário da imigração italiana e o cenário da vida, né, da vinda dos italianos, da família De Rosso para o Brasil, e onde eles vivem até hoje. A família dele é bem numerosa. Há muitos anos fizeram um encontro dos De Rosso no Brasil. No ano 2000 tinha 200 pessoas que compareceram ao almoço. Agora deve ter umas 400 já. Você imagina um almoço com a tarantela, todos os italianos, deve ter sido maravilhoso. Eles fizeram isso anos seguidos. E foi o Eucárdio que promoveu. Então, tudo isso para mim sempre foi muito curioso. Quando a gente se conheceu, eu fui até lá e já resgatei fotos. Então, em realidade, há 7 anos eu vinha escrevendo esse livro, porque são 200 fotos no livro. Então, só organizar tudo isso deu muito trabalho, né? E o interessante é que a qualidade final das fotos ficou muito bom. Vocês conseguiram recuperar hoje. Tá fantástico isso, a recuperação de fotos antigas, né? Tá, dá trabalho, mas existem profissionais, né, que fazem exatamente isso. A gente está com um profissional aqui também. Depois você vai falar com ele a respeito disso, porque o livro foi muito trabalhoso, sabe? Tanto para mim quanto para ele. Qual foi a parte mais difícil para você ali, dentro dessa produção? Ai, tudo é difícil, né? Porque recuperar os fatos, corrigir, revisar, colocar cronologicamente. E aí eu, como companheira, me lembrava de algum fato que ele tinha esquecido, aí me dava aquele insight, eu falava, vai lá que você escreveu uma crônica sobre isso. Aí ele procurava rapidinho e vinha com a informação. Aí eu inseria aquela crônica de novo. Então, parte do livro tem crônicas inteiras, parte tem pedaços de crônicas que falam só daquilo que eu estava falando no momento. E eu sei que ficou legal, a gente gostou muito, sabe, do resultado final. Ficou original. O livro em si, na composição dele, eu achei ele muito bonito. Tem uma combinação de cores, fotografia e tudo.
Isso é porque a gente conta com um parceiro, nossa, nota mil. Ele está aqui presente, é o Roberto Guirô. Já já nós vamos conversar com ele. Você conversa com ele, que ele vai te dar todos os detalhes técnicos. Fala sobre os teus livros anteriores, esse é o quarto livro, né? Eu já escrevi um livro sobre língua portuguesa, um livro sobre artigos de literatura, um livro que eu lancei no ano passado, que foi com a Lei Paulo Gustavo, patrocínio, que foi um livro sobre a escrita, os livros e as bibliotecas, um xodó também de livro, e a gente está com outros a caminho, estamos produzindo sempre. Você lança esse hoje e já está pensando, já está com 2, 3 planos. Já tem 2 ou 3 a caminho, o Eucard acho que já tem uns 4 ou 5, por aí a gente vai, né? Coisa boa. Ou você gosta mais dessa linha de historiadora, de mais técnica ou romancista? Hoje eu estou me dizendo memorialista, tá? Porque é aquele estilo que eu estou procurando, assim, mediando alguma coisa de ficção, mas querendo colocar a história real no meio, né? A nossa história. Sempre vai ser um misto disso, né? Na literatura sempre aparece alguma nomenclatura para isso. Vamos ver se eu encontro alguma coisa nova, né? Porque prefiro a não ficção, prefiro a história real, sabe? Ô, Rosânia, é muito mais prazeroso para você, como editora, como escritora, escrever uma história de alguém que você é casada, que vocês se amam. Não é muito mais gostoso? Ah, com certeza, né? Foi bem diferente, foi bem original, né? Porque aí eu já recupero, assim, existe qualquer coisa de inconsciente já, de dupla, né? Às vezes eu conheço a história melhor do que ele, porque eu já ouvi aquela história da família, né? Dos amigos. Então foi bem interessante, sim. Hoje que alguém, você como escritor, uma pessoa quiser te contratar para você escrever o livro deles, como que eles te encontram nas redes sociais? Olha, nós temos a editora Escritória, mas eu já vou adiantar que eu estou a caminho de escrever a biografia da nossa anfitriã, Araci, que você vai conversar com ela daqui a pouco, tá? Que 94 anos, uma lição de vida para todos nós. E esse é um projeto que eu espero ser contemplada na LIC, na Lei Municipal, que eu estou só esperando, porque eu preciso de ter 2 anos de Balneário Camboriú, ainda tenho 1 ano, né? Então, para concorrer, eu preciso de 2 anos morando aqui. Então, esse já está encaminhado, né? Mas posso pensar, nós estamos no Instagram, nós temos uma página, né? Chama-se Script Serve Edit. Depois, se você quiser me dar um créditozinho, exatamente, os nossos contatos, exatamente. Eu tenho que falar no microfone aqui, né? Depois nós vamos escrever aqui, as pessoas vão seguir aqui, nós vamos escrever e colocar todos os endereços para você. Ok, então, tá bom, então. Então, gente, olha, muito bom papo com a Rosânia França. Obrigado, Rosânia. Continua escrevendo, acho que é bom. Quem sabe daqui uns 10 anos você não escreve minhas memórias. Eu acho que vale a pena, acho que vale. As minhas memórias são muito boas, mas vai ter várias páginas coladas, né? Daí não sei, vou pensar até lá. Gente, a gente volta daqui um minutinho, nós estamos aqui no lançamento do livro do Eucárdio de Rosso, aqui em Balneário Camboriú, na casa Cor de Rosa, na rua 701. Valeu! Então, pessoal, estou aqui com uma figurinha muito cultural, muito meiga, muito linda, novinha pra caramba. Tudo bom, dona Araci? Estou ótima. E mais ainda agora que você chegou, eu me senti jovem. Que coisa boa. Ela passou de 90 anos, gente. Olha, a casa dela é praticamente um centro cultural, uma decoração maravilhosa, tanto que as pessoas fazem bastante lançamento de livros e outros eventos aqui. Vou deixar para a senhora falar para mim.
Sobre o que você quer que eu fale? Tua casa, a cultura. Ah, sim. Eu amo muitas pessoas e gosto de me sentir bem onde eu moro. Então, a minha vida é assim. Eu fui professora primária, muitos anos, me aposentei, e nós fomos criados de uma maneira que sempre tínhamos que nos arrumar. Então, hoje, eu levanto, eu me arrumo como se eu fosse sair. Por quê? Porque eu gosto da minha casa, eu gosto das pessoas, eu gosto de conversar, sabe? E sei também superar os tropeços que a vida se apresenta. Qual o segredo para a senhora passar? A senhora está com 94 anos. Qual o segredo para chegar aos 94 anos saudáveis como a senhora? Primeiro que eu sou muito saudável. Eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, não tenho nada grave. Então, eu acho que isso ajuda. E, e também, eu acho que eu sempre estou pedindo a Deus que me ensine a viver, a perdoar e saber atender a quem nos procura. Eu acho que quem perdoa já tem uma longevidade melhor, né? Que diz que a mágoa e as coisas ruins atrapalham, né? Diz que sim. E hoje nada se pode provar, porque tudo é tão complicado, né? Há tanta novidade que a gente fica sem saber em qual verdade nós vamos acreditar. Mas eu ainda acredito em muita coisa que os antepassados faziam e tinham. Eu sou uma sobrevivente da Segunda Guerra, né, porque eu nasci em 31, e mesmo antes que a guerra fosse declarada, eu tenho uma memória assim de 2 anos de idade. Então, tudo que se passou, tudo que se conversava, se eu tivesse que escrever hoje um livro, ou contar, eu sei contar tudo. Aí, por falar em livro, a Rosana me confidenciou que o próximo livro que ela vai escrever é o seu. Sim, vamos ver como é que vai sair. Mas a senhora não vai ter umas paginazinhas coladas, vai poder falar tudo, tudo? Olha, eu quero ver se eu falo tudo, sabe? Quero ver se eu falo tudo. Eu fui uma mulher e sou uma mulher. Fui até de um homem só que fiquei casada há 70 anos. Mas mesmo assim, eu não deixei de ser elogiada, eu não deixei de achar, por exemplo, um ser humano bonito. Eu gosto muito de conversar. E também tive essa oportunidade com o marido. Se tinha ciúme, nós ia levando, sabe? Teu marido já partiu também. Partiu. Ele faleceu com 90 anos. Nós tínhamos 4 anos de diferença. Ele teve Alzheimer, mas mais de 10 anos ele deu o Alzheimer. Então, é uma doença que não é tratável, que não tem recurso. E tem que ser. Hoje o importante é, como a senhora mesmo disse, a gente ser saudável, né? Porque a gente não pode escolher, porque a doença, ela é mais visada na pessoa mais velha, mas a criança, desde a criança já tem problema, tem gente que já nasce com problema, né? E tem pessoas que, sem querer, ela está sempre doente, porque ela acha simpático tomar remédio. Eu não sei se é uma falta, assim, de, como é que eu vou dizer, assim, de um carinho, alguma falta dentro. Ela adora, eu não gosto de tomar remédio, eu tomo aquele que precisa, mas realmente é complicado. Remédio descontrolado, bebida, cigarro e noitadas e um monte de coisa, né? Mas a gente pode ter tudo isso, ser feliz e cuidar da saúde. Perfeitamente. Porque também você ficar dentro de casa sem fazer nada, você também fica doente. Pior ainda do que esse que sai e faz besteira. Que coisa boa. Olha, nós temos um papo depois, eu sei que eu vou voltar aqui no lançamento do livro dela, que talvez seja o ano que vem, né? Sim, vamos ver se vai dar certo. Porque a minha luta, eu acho que Balneário Camboriú precisa começar a ser conhecido não só pelos seus edifícios. Talvez, assim, por exemplo,
com uma cultura mesmo, como eles estão aí investindo, e há muito tropeço. Eu tinha muita vontade de conversar com o secretário de Educação e dizer para ele que ainda neste século que nós estamos, ninguém investiu nos cursos primários a ensinar e a valorizar aquilo que nós temos, que é de graça. A criança, por que as pessoas não jogam tudo fora, o mar está tudo estragado? Porque ele não foi criado para guardar esses resíduos. Veja bem, eu queria que na escola primária ele aprendesse que nós temos o sol, o valor dele. Nós temos a noite, nós temos o dia, nós temos o vento, nós temos a água, temos o ar. Acho é necessário, mas por isso que os jovens e as crianças estão aí, jogam tudo. A terra que nos fornece tudo que nós precisamos para sobreviver. Então, eu acho que está no tempo que se comece isso na escola primária. Porque a criança grava, a criança aprende como ela aprende a falar e a andar. Valorizar a natureza e o meio ambiente, né? Perfeitamente. Aí, talvez, ela seja mais feliz na adolescência e na sua maturidade. Mas hoje está tão difícil até para estudar o básico, né? Tá. Muito difícil. Mesmo porque, ainda aqui em Santa Catarina, as professoras ainda ganham um pouco mais. Mas o Paraná, olha, eu sou aposentada, quantos anos que não se tem um aumento? O homem que se aposentou como professor primário, aí ele passa fome. Porque hoje uma diarista ou uma empregada doméstica ganha mais do que o Paraná paga. Meu Deus do céu, eu morei no Paraná, né? Mas ainda bem que eu não fui professor, né? Mas então fica esse conselho para vocês. Aqui é a Casa Cor-de-Rosa, conhecida na Rua 701, né? Lançamento de livro gostoso. Daqui a pouco a gente vai ter um jantar também delicioso. E já conheci tua casa, também adorei. E eu quero dizer que eu abri para esse evento, mas particularmente você fica convidado, sabe? Que eu acho que você vai ser um bom amigo. E isso eu gosto. Quando quiser vir, trazer tua família, trazer aquilo que você precisar, conte para si. Olha que coisa boa, conte com a Araci. Olha, tá gravado, gente. Vou vir aqui tomar um café, já me convidou com tomar um café. A natureza aqui, a casa dela é muito maravilhosa. Gente, olha, muito obrigado para vocês. Nós fizemos a cobertura aqui então do lançamento do livro do Eucárdio de Rosso. Livro lindíssimo, tá vários artistas convidados aqui. Então, é uma honra tê-los. E é uma honra a gente estar aqui também. Obrigado, Eucádio. Obrigado, Araci, a Rosana e todo o pessoal daqui. E fica com a TV Litoral News, programa Acontece. Bem, pessoal, estou aqui agora com o responsável pela parte visual, finalizar o livro, Roberto Guiraud. Queria que você falasse para mim qual o teu trabalho nesse livro, nessa composição do livro. A Rosiana, bem, começou, o Eucárdio fez a história dele, né? E a Rosiana relatou a história. A partir disso, o texto chega para mim e eu transformo isso em objeto livro. Revisando, diagramando, registrando e imprimindo. O nome do trabalho, o nome técnico desse trabalho é uma edição do autor. Legal. E aquele tratamento de fotos, que logicamente ali uma história, tem fotos ali de 30, 40 anos. Sim. São dois momentos, né? Tem fotos que precisaram ser restauradas, que isso é um trabalho de restauração de fotos, que são deterioradas com o tempo, né? E também podem ser realizados, né? Devem ser realizados, né? E tem as próprias fotos da história que são colocadas dentro do livro. Todas elas, a partir de scanner, traz arquivo digital e entra no livro. As fotos chegam para nós como arquivos digitais e a gente faz o tratamento dessa foto, o tratamento digital da foto, para que ela fique com a melhor qualidade possível registrada na impressão.
Você tem que transformar o analógico no digital, da foto, no caso. É isso mesmo. Esse é o caso. Não, da foto e do texto também, né? Porque o texto ali começa escrito, né? E então é todo o processo. E a gente torna o. Veja, a gente entrega para o autor, como eu caso, uma caixa de livros. Eu entrego na tua casa uma caixa, uma quantidade que você queira do livro, a partir de um texto que você escreva. Que maravilha, olha que facilidade. E você faz parte com a editora, com a Rosiane. Isso, nós somos parceiros. A minha empresa é a Edição por Demanda e nós somos parceiros em todos os projetos que eles realizam, né? Eles entram com conteúdo e eu entro com a forma. Sempre então. E a gente busca esse resultado feliz, né? Que o livro do Eukárdio, né, ele próprio se explica, né? E o que foi mais difícil na edição desse livro? Veja, a Rosiana e o Eukárdio são pessoas queridíssimas que eu conheço de longa data, né? O mais difícil foi entregar para eles a expectativa que eles tinham sobre o livro, né? Que é muito delicado. Esse livro é muito delicado no sentido de ser o livro da vida deles, né? Você transforma o sonho na realidade, porque você mostrou a pessoa ter um sonho atípico ali, uma coisa diferente, e daí você eles colocaram no papel e se transformou numa obra. Exatamente, exatamente. Sempre esse é a lógica do meu trabalho. O autor vem antes do livro. O autor que tem a ideia e eu ajudo ele a transformá-la em realidade. Essa é a linha do trabalho. A gente sempre fala, você tem a ideia, você coloca no papel, aí depois você vai ter os processos e cada profissional na tua área. E parabéns pelo trabalho. Eu particularmente gostei muito, eu vi o livro hoje, que eu ganhei um. Não posso falar a história dele porque eu não li ainda, né? Mas eu achei o aspecto visual dele muito bom. Ah, obrigado. Esse é o nosso intento, né? A gente busca isso. Tornar agradável. Não só pela história, né? É o conteúdo, né? O conteúdo já a Rosiana escreveu maravilhosamente bem, né? A gente ajuda, tenta melhorar o que já é bom, né? Que também faz parte do nosso trabalho. E isso para qualquer tipo de livro, né? Veja, o sonho de ter um livro pertence a muitas pessoas. Às vezes falta a ferramenta para chegar nesse. E sem contar que, se for bem pensado, bem projetado, uma coisa chamada intenção de publicação, né? É um produto que não é caro, é realizável, é muito fácil de realizar, é muito tranquilo de realizar, né? É que as pessoas geralmente não conhecem o produto, não conhecem e já falam assim, acha que é caríssimo, é absurdo, né? Gente, obrigado Roberto, mais uma vez.